Olá, primeiros anos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aí preparados para um bom final de semana e também um feriado prolongado, na verdade. Então, assim, desta forma, eu vou iniciar aqui a correção, tá, de uma videoaula que nós passamos sobre pronomes. Então, dessa forma, é uma atividade, veja, esse vídeo é curto porque eu vou fazer uma retomada, uma explicação e nós vamos corrigir a atividade que está na página 63 da apostila de vocês, tá certo? Então, olhem lá. Os pronomes, assim como os determinantes, que são os artigos, os numerais, os artigos, numerais e alguns pronomes, eles determinam. O que é determinar? Determinar significa que ele vai indicar se está no gênero feminino ou masculino ou se está, né, no singular ou plural, quando eu falo de número. Então, turma, o que acontece? Os determinantes, eles acompanham o substantivo, correto? Nós estudamos o substantivo de forma muito ampla e nós estamos estudando agora os pronomes, que são o quê? Determinantes, porque eles substituem o nome ou eles acompanham o nome. Nós vimos a função sintática e também vimos a função morfológica dessa classe gramatical, correto? Então, desta forma, eu vou falar um pouquinho para vocês o porquê do estudo dos pronomes, né, de alguns pronomes, e, aliás, da maioria. Eles são utilizados como estratégias de coesão textual. Então, na apostila de vocês, na página 61, fala justamente sobre essa possível, né, essa possibilidade de usar os pronomes como recursos de retomada, de substituição gramatical, também nós falamos de substituição lexical. Então, assim, falamos também de elipse. Então, vejam bem, a coesão textual, ela está focada justamente no quê? Ela está focada na estruturação de um texto, certo? Então, dessa forma, eu preciso estruturar meu texto usando esses elementos gramaticais, elementos linguísticos, e um dos elementos linguísticos que nós estamos falando aqui é o pronome. Os pronomes são pronomes pessoais, pronomes... e quando eu falo de pronomes pessoais, estou falando de pronomes de caso reto, oblíquo, estou falando de pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, interrogativos. Vejam, nós temos aí 6 tipos de pronome, certo? Então, eu posso fazer uso de diferentes formas desses recursos linguísticos, que é o pronome, tá? Para que meu texto não fique o quê? Repetitivo, não fique um texto cansativo. Então, olhem lá. Nós vamos falar agora justamente desse texto, dessa videoaula aí, ó, aula 1 de análise linguística do 4º bimestre, falando sobre pronomes. Eu estou corrigindo a aula 1, correto? Então, desta forma, eu tenho aí os pronomes. Vejam lá que eu expliquei para vocês da página 52 a 63, e agora estou corrigindo o último exercício que está na página 63. Então, vejam lá. Complete a tabela com as informações que faltam. Pronome. Pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome, também indica as pessoas do discurso, primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa os seres e situações aos quais os interlocutores se referem. Nós vimos isso já na outra videoaula, vocês podem acessar a videoaula 1 para que tenham acesso a esse conteúdo. Posteriormente, nós temos lá qual é a função do pronome pessoal de caso reto. Veja lá, substitui os nomes e representa as pessoas do discurso. O possessivo atribui às pessoas do discurso a posse de algo. O demonstrativo situa em relação à pessoa, às pessoas do discurso, seres ou situações no tempo, no texto e no espaço. O indefinido refere-se à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, imprecisa, indeterminada. O interrogativo é empregado para fazer questionamentos. O relativo liga 2 orações, retomando palavras ou expressões antecedentes. Vejam que elas têm aí como função sintática a retomada de conteúdo, substituições gramaticais, enfim. Quais são os pronomes de caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O oblíquo, me, mim, te, ti, se, si, lhe, o, lhe, o, lhes, o, os, a, o, as, ele, ou eles, nos, nós, vos e vós. Quais são os pronomes possessivos? Meu ou meus, minha ou minhas, teu
ou teus, tua ou tuas, seus, seu ou seus, sua ou suas, nosso ou nossos, nossas ou vossos ou vossas. Demonstrativo, exemplos, este ou estes, esta ou estas, isto ou esse, esses, essa ou essas, isso, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo. Indefinido, algo, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, ontem, quem, algum, alguns, algumas, nenhum, nenhum, nenhumas. O interrogativo, que, quem, quanto, ou quantos, quanta, ou quantas, qual e quais. Relativo, liga nessas duas orações, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas, que, quem e onde, ok? Então, desta forma, a gente corrigiu aí, porque as outras atividades a gente vem corrigindo nas aulas online. Então, assim, quem está acompanhando, tá tranquilo. Essa atividade eu tinha prometido que ia fazer dessa forma com vocês. Está aqui a atividade. Lembrando que eu fiquei aguardando algumas participações no Pergunta do Fórum. O que você achou do texto, a vaguidão específica? Você já se viu em uma conversa como essa? Alunos como o Pedro, por exemplo, responderam lá. Eu gostaria de saber a sua, né? Então, sua resposta. Ainda, professora, sobre esse tema? Sim, você ainda tem a chance de se expressar através desse tema aí, tá bom? Então, lembre-se que sempre tem uma atividade ao final de cada videoaula sobre lá na produção acadêmica, então eu quero que vocês façam essa atividade. Eu tinha pedido para que vocês realizassem as páginas 53 a 61, que eu corrigi em sala, né, em videoaula. Então, fica aqui o meu abraço, desejo de um bom final de semana e um bom feriado. Fiquem com Deus. Beijo!